Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai falar um pouquinho a respeito dos dois últimos militares a governar o Brasil entre 1964 e 1985. Vamos falar a respeito do governo, então, de Geisel, do general Geisel e do general Figueiredo. Bom, o Ernesto Geisel assumiu o governo logo depois da saída do Emílio Garrastazu Médici do poder. O Geisel ele vem de uma linha de pensamento na ala militar bem diferente daquela que era o Médici. O Geisel está ligado ao grupo da Sorbonne, a um grupo mais moderado da ala militar, que nós já amplamente já falamos nos vídeos anteriores. Então ele tem uma filosofia de atuação um pouco diferente. E ao chegar ao poder, ele traz, junto com ele, de volta aqui à cena política brasileira, o general Golbery de Couto e Silva. O Golbery defendia, junto com Geisel, o afastamento gradual dos militares do governo, sem que esses militares perdessem a capacidade de interferência nas principais questões estratégicas do país. A gente já falou aqui algumas áreas como transporte, áreas de infraestrutura deveriam estar, segundo a filosofia dele, sob o controle do exército, mas não diretamente o poder executivo federal. Então, o Geisel ele representa essa ala que tinha esse pensamento filosófico, e por esse motivo, e não só por ele, mas principalmente por ele, ele é reconhecido como um dos governos, o governo dele ficou reconhecido como um governo que deu início a um processo de fim da ditadura militar no Brasil, deu início ao processo de reabertura política ao Brasil. Logicamente que esse processo que ele começa a se efetivar, ele não é resultado só da filosofia que ele trazia, que era essa ideia de que os militares deveriam estar em áreas estratégicas e não no executivo de fato, mas é resultado também de uma série de pressões populares que eclodiram no Brasil na década de 1970. Entre elas, a gente poderia destacar inclusive as eleições parlamentares de 1974, que foram eleições em que o MDB, o partido de oposição da Arena, ao longo do regime militar, conseguiu uma vitória expressiva nas principais cidades do Brasil. E aí, em função disso, em função de perceber que o regime já não estava sendo muito bem aceito pela sociedade, por essas pressões que vêm dos setores civis e do próprio resultado das eleições parlamentares, e também do seu pensamento, da filosofia dele, junto ao general Golbery de Couto e Silva, o governo do Geisel fica marcado por esse processo de início da reabertura política no Brasil, ou dessa sinalização de reabertura política. E logo ao chegar ao poder, ele tem que lidar com uma situação econômica não tão favorável. A gente já falou disso no nosso último vídeo aqui. Em 1974, o Brasil já sofria com as consequências os resultados da política econômica empreendida desde 1971 70 pelo Médici, o milagre brasileiro, aquela atração de capital externo, ao mesmo tempo que se praticava um arroxo do salário mínimo. Então, os anos finais, os meses finais do governo do Médici são meses marcados aí por uma crise econômica, e o Geisel chega ao poder nesse momento. E quando chega ao poder, ele tem então a incumbência de resolver esses problemas econômicos, e por esse motivo, junto à sua equipe econômica, ele lança o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, em que ele busca um processo de estatização de áreas estratégicas da economia brasileira, relacionadas principalmente à questão da produção de bens de capital e de insumos básicos. E aí, esse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ele visa, então, manter
ele visa principalmente manter altas as taxas de desenvolvimento econômico do país e estimular também a produção de bens de capital e de insumos básicos e assim alavancar e retomar o processo de desenvolvimento do Brasil. Junto ao general Golbery Couto e Silva, ele defende um processo de reabertura política dentro do Brasil. Mas o modelo de reabertura, segundo o Geisel e o Golbery, ele deveria ser um processo de reabertura lento, gradual e seguro. O que isso quer dizer? Que ele não iria acontecer do dia para a noite, ele iria levar um determinado período para ocorrer, ele iria ser gradual no sentido de que as mudanças não seriam feitas de forma rápida, abrupta, a gente teria processos de reabertura, em outros momentos a gente teria processos de retrocesso, e novamente uma abertura, depois um pequeno passo atrás. Então é como se você fosse caminhando a passos lentos para esse processo de reabertura. Ora você dá um passo à frente, dois passos à frente, um passo atrás. Mas ele defendia que depois que essa abertura ela se efetivasse, a gente teria segurança de voltar a viver em um regime democrático, com a participação política efetiva da sociedade civil. Então, a proposta de reabertura era essa, uma proposta que fosse lenta, gradual e segura. Em 74, logo quando assume a presidência, ele já dá início, ele já dá um pontapé inicial, vamos assim dizer, o primeiro chute no processo de abertura política. E ele vem, essa primeira ação no sentido de reabrir o Brasil politicamente, ela vem com uma lei em 74, permitindo a propaganda eleitoral no rádio e na TV. A propaganda eleitoral para as assembleias, para as disputas eleitorais nas assembleias legislativas estaduais, no Congresso, nas prefeituras e quando pudesse nos cargos de governador e no cargo de presidente. Só que o governo do Geisel é marcado também por retrocessos e por ações no sentido de demonstrar aquilo que de fato era os porões da ditadura militar. Se por um lado ele lançou em 74, vou voltar aqui um minutinho, só para a gente poder entender um pouquinho do que a gente está falando de ações no sentido de fechar, abrir, mas fechar ao mesmo tempo. Se em 74 ele lançou a possibilidade de campanhas eleitorais no rádio e na TV, e essas campanhas de fato começaram a ocorrer e se mostraram efetivas para as eleições, as eleições que aconteceram nos anos seguintes, entre 74 e 76, ele percebeu que esse processo de reabertura dava muitas possibilidades para o crescimento de uma oposição ao regime e ao governo militar. E foi responsável, em parte, pela vitória da oposição nas eleições de 74 para a Assembleia, foi responsável por um aumento de um discurso contrário à ditadura, contrário ao governo. É nesse sentido que, em 1976, 2 anos depois de ter permitido essa campanha eleitoral no rádio e na TV, o Geisel ele dá um passo atrás e lança o que nós chamamos de Lei Falcão, que proibia os candidatos de aparecerem ao vivo na TV e no rádio. Ele nessa campanha que seria feita na TV e no rádio, ele só poderia ser apresentado o currículo e a foto do candidato. Então repare que o que a gente está falando aqui é justamente dessa abertura gradual, de uma abertura que ela é lenta. Ele toma uma atitude 2 anos mais tarde, em função de perceber que essa atitude poderia alavancar um crescimento de oposição ao regime, ele volta um passo atrás e fala, não, a abertura ela não é completa, a abertura é só para a divulgação de currículo e a divulgação de fotos desses candidatos. Não há possibilidade de eles fazerem campanha, de expressarem o seu sentimento, de expressarem as suas ideias durante esse processo de campanha ao vivo, porque aí você não teria controle a respeito daquilo que estaria sendo dito.
Então, nesse sentido, é disso que a gente está falando, de abertura lenta e gradual. Uma hora você concede uma lei, você dá um avanço, mas depois você tem um pequeno retrocesso. Logo a seguinte você tem um outro avanço e um pequeno retrocesso. E a gente vai seguir nesse esquema de avanço e retrocesso até a consolidação do processo de reabertura a partir de 1985. O governo do Geisel ele é marcado por uma consciência da sociedade civil daquilo que acontecia nos porões da ditadura militar. Isso não quer dizer que a tortura, o processo de identificação, prisão e tortura dos opositores, o processo de censura, ele não acontecesse nos anos anteriores. Ele acontecia, só que ele não chegava à mídia e não circulava, não tinha tanta circularidade, as informações a respeito da tortura, das mortes que aconteceram nos governos anteriores, principalmente no do Médici, não ganharam tanta publicidade quanto os que aconteceram durante o governo do Geisel. Então, o governo do Geisel ele fica reconhecido como o momento em que a sociedade toma consciência, toma noção daquilo que acontecia de mais sórdido na ditadura, das torturas, do pau de arara, de tudo da opressão que era feita a essa oposição. E essa consciência ela começa a ser gestada, começa a ser popularizada a partir da morte de um jornalista ligado ao Partido Comunista nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. Esse jornalista, o Vladimir Herzog, ele foi preso e levado para o DOI-CODE para ser interrogado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. E no dia seguinte à sua prisão, ele acabou aparecendo executado. Desculpa, houve uma inconsistência aqui na apresentação. Ele acabou sendo encontrado morto na sua cela. Só que a foto da morte do Vladimir Herzog, ela acabou sendo um indício não de um suicídio, mas de um assassinato. Vladimir Herzog, conforme vocês estão vendo, foi encontrado morto na sua cela, amarrado, enforcado, com a sua gravata que estava amarrada na grade da cela, e com os pés ainda no chão. Repare que ele está praticamente de joelhos. E essa foto, quando foi divulgada, os militares afirmaram que o Vladimir Herzog ele se suicidou. Mas uma pessoa para se suicidar enforcada nessa situação seria meio complicada, porque na hora que começasse a faltar o ar a ela, logicamente ela iria apoiar os pés no chão e não se executaria, e não chegaria à morte. Então, nesse sentido, quando essa foto veio à tona, quando essas imagens vieram na sociedade civil, quando a morte do Vladimir Herzog ela ganhou notícia, foi notícia nos jornais, e a sociedade tomou conhecimento dela, isso gerou uma comoção popular muito grande em torno de uma oposição ao regime e em torno de uma oposição àquilo que os porões do regime militar faziam, que era justamente esse tipo de ação, esse tipo de tortura e esse tipo de execução. E não foi só a morte do Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog ele chega nos nossos livros didáticos como um grande exemplo, como aquele que teria promovido, que teria sido o motivo de grandes revoltas, de grandes movimentações, como a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar de uma vez, né? Durante a missa de sétimo dia, né, ou as celebrações de sétimo dia de morte do Vladimir Herzog na Catedral da Sé, em São Paulo, houve uma comoção popular muito grande, e essa celebração ela reuniu cerca de 10 mil pessoas. E a celebração que era para recordar a morte, recordar a própria figura do Vladimir Herzog, acabou se tornando em um grito de oposição à ditadura, em um grito de resistência à ditadura, e desencadeando movimentos e passeatas não só em São Paulo, mas como no Brasil como um todo, em várias cidades brasileiras.
Da mesma forma que o Vladimir Herzog foi assassinado, foi executado nas dependências do DOI-CODE, situações parecidas aconteceram em outras dependências do DOI-CODE. No Rio de Janeiro, a gente teve o caso do Manuel Fiel Filho, que também morre em circunstâncias muito parecidas a do Vladimir Herzog. A popularização seria complicado, mas a publicização dessas mortes e dessas execuções, ela acaba gerando movimentos de resistência ao regime e movimentos em torno de um processo de reabertura política, contrário a esse tipo de ação que a ditadura militar ela empreendia no Brasil. E aí, nesse sentido, é que começa dentro do Brasil uma série de manifestações, e isso acaba tendo repercussão no governo, e o Geisel acaba fazendo um retorno aqui, ele acaba fechando o governo de alguma forma em função dessa maior oposição que estava nas ruas, nesse processo de reabertura gradual que ele iria falando, olha, vamos abrir, mas ao mesmo tempo vamos fechar. E aí, nesse sentido, em 77, depois desses processos de manifestação, o Geisel dá um passo atrás no processo de reabertura política e lança um conjunto de medidas políticas em forma de lei, que ficou conhecido como o Pacote de Abril, porque foi lançado em abril de 77. E aí, o Pacote de Abril, ele dizia que 1/3 dos senadores seria escolhido pelo governo, que seriam chamados senadores biônicos, seriam indicados pelo governo. Então, poderia haver eleições para o Congresso, mas 1/3 dos senadores seria escolhido ainda pelo presidente, seria indicado ainda pelo governo, para que o governo ainda tivesse controle sobre o Congresso. A escolha dos governadores de estado, ela também continuariam de forma indireta, ou seja, sendo fruto de uma escolha do Congresso ou de indicação do presidente, e não de uma eleição direta por parte da população. E o mandato do presidente da República passaria de 5 para 6 anos. Esse Pacote de Abril, então, ele é um regresso, ele é um passo atrás no processo de reabertura política dentro do Brasil. Em 78, ele dá um passo adiante. Em 77, ele dá um passo atrás. Em 78, ele dá um passo adiante, extinguindo todos os atos institucionais, principalmente o AI-5, que era o ato institucional mais repressivo de toda a ditadura militar. E isso é considerado, então, como passo adiante. Passamos já por essas imagens. E aí, os anos que se seguem, final de 78, é marcado por uma intensa... É marcado primeiro pelas disputas eleitorais, que colocam ali que seriam disputas eleitorais ainda de forma indireta, ainda pelo Congresso e ainda com a participação dos militares no poder. E essas eleições presidenciais de 78 levaram ao poder a figura de João Figueiredo, do general Figueiredo, que vai comandar o Brasil entre 79 e 85, seguindo aquela regra do Pacote de Abril de um mandato presidencial de 6 anos e não mais de 5 anos. E quando o Figueiredo chega ao poder, 78 e 79, é um momento em que o Brasil está vivendo uma efervescência de manifestações sociais, de manifestações civis, manifestações contrárias à tortura e aos porões da ditadura, manifestações a favor do processo de reabertura política se iniciando, uma série de greves que começam a pipocar pelo Brasil porque os trabalhadores não sentiam melhora na economia, pelo contrário, o governo do Geisel ele não conseguiu solucionar os problemas econômicos que surgiram ali no final do governo do Médici em função da crise do petróleo.
petróleo. O Brasil era um grande importador de petróleo, e nesse sentido a elevação do preço do petróleo no mercado internacional teve repercussões muito negativas na economia brasileira. O preço dos produtos subiu muito, a inflação subia muito, então os trabalhadores continuavam com o salário congelado, arrochado, e não conseguiam, foram perdendo o seu poder de compra, as taxas de desemprego cresciam dentro do Brasil, então a situação econômica não era muito favorável e atingia principalmente os trabalhadores de base, de chão de fábrica, aqueles trabalhadores mais pobres. E isso acabou acarretando uma série de greves, uma série de manifestações políticas e trabalhistas desses trabalhadores. E o principal foco dessas manifestações era o ABC Paulista, onde a gente tinha um grupo de metalúrgicos que comandava esse processo de movimentação dos trabalhadores, e um grupo de metalúrgicos que era liderado então pela figura do Luiz Inácio Lula da Silva, que surgia naquele momento como uma liderança entre esses trabalhadores da área da metalurgia do ABC Paulista, que lutavam por melhores condições de trabalho e principalmente por melhores salários. No que tange à sociedade civil, a movimentação das sociedades civis, das classes médias dentro do Brasil, a gente tinha a manifestação em torno do desejo pela anistia. O que era a anistia? O perdão para crimes políticos. E aí, nesse sentido, havia uma movimentação da sociedade civil, não só da sociedade civil como um todo, mas da sociedade civil organizada, das instituições que representavam grupos dessa sociedade civil, exigindo o perdão perdão aos indivíduos que tinham sido condenados por crimes políticos ao longo da ditadura e que sofriam com o exílio, sofriam com uma série de limitações às suas liberdades em função do acometimento da condenação por esses crimes políticos, que muitas vezes eram crimes que tinham sido criados ou pensados pelo próprio governo militar para poder limitar a oposição, pelo simples fato de você ter um posicionamento contrário ao regime. Em alguns momentos você foi condenado por um crime político e acabou tendo de deixar o país, sofrendo com sanções, a sua liberdade mesmo de ir e vir, sendo preso. E aí crescia no Brasil em 78 esse desejo por uma anistia. Já falamos disso há uns 2 vídeos atrás, quando falamos daquela música O Bêbado e o Equilibrista, que eu coloquei para vocês interpretada aí na voz de Elis Regina, que dizia a respeito do desejo do retorno daquelas pessoas que tinham sido exiladas, que tinham sido separadas da sua família, que tiveram de deixar a sua pátria. Então, nesse momento, no final da década de 1970 e início da década de 80, essa música, O Bêbado e o Equilibrista, ela acaba sendo tomada por um hino pelas pessoas que participavam dessas manifestações em torno da anistia. E aí, nas comemorações do 1º de maio de 1979, foi lançada no Brasil, pela sociedade civil, a campanha pela anistia ampla, geral e restrita, que atingisse a todas as pessoas que tinham sido condenadas por crimes políticos dentro do Brasil. Então, é nesse clima de efervescência e de efervescência política, social e de dificuldades econômicas que o Figueiredo assume a condição de presidente do Brasil em 79. E, atendendo a essas reivindicações, em 28 de agosto de 79, ou seja, no primeiro ano do seu governo, o Figueiredo aprova, então, a famosa Lei da Anistia. A Lei da Anistia, ela considerou prescritos os crimes políticos das pessoas que foram consideradas pelo regime subversivas e perdoou também os agentes da repressão que foram responsáveis por torturas e mortes. Então, a Lei da Anistia, ela atingiu tanto as pessoas que tinham sido perseguidas pela ditadura
ditadura militar, quanto aqueles que participaram ativamente dos crimes praticados pela ditadura, das torturas, da prisão e da execução dos oposicionistas à ditadura ao longo ali da década de 1970. Então ela atingiu tanto a oposição, tanto aqueles que tinham sido condenados pela ditadura, quanto aqueles que participavam ativamente desse governo militar. E isso é uma das críticas que muitas pessoas fazem à lei da anistia, porque a lei da anistia ela é utilizada por muitas pessoas para se defender contra determinadas ações que são impetradas na justiça, que tentam condenar determinados indivíduos, determinados sujeitos que participaram desse governo e foram responsáveis pela tortura e pela execução de muitos sujeitos, de muitos cidadãos ao longo da ditadura militar. A Comissão da Verdade, que foi implantada em 2014, ela gerou conclusões dúbias a respeito da lei da anistia. Algumas pessoas defendem que de fato, os torturadores não podem ser condenados porque foram atingidos pela lei da anistia. Agora, existem também aqueles que interpretam que o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, onde o crime da tortura é um crime imprescritível. Portanto, se o Brasil é signatário dessas instituições internacionais e dessas legislações internacionais que consideram o crime da tortura como um crime imprescritível, essas pessoas poderiam ser, sim, condenadas pelos crimes que praticaram ao longo da ditadura, porque esses crimes não prescreveram e então elas poderiam ser julgadas segundo essa legislação. O fato é que a lei da anistia ela atingiu tanto torturados quanto torturadores, tanto aqueles que sofreram com as perseguições, que foram considerados subversivos e, portanto, que foram considerados como criminosos políticos ao longo da ditadura militar, quanto aqueles que participaram ativamente da repressão e da tortura nesse regime. Então, a lei da anistia ela é considerada como um avanço no processo de reabertura política, como um avanço no processo de fim da ditadura militar no Brasil. No mesmo ano em que aprova a lei da anistia, o Figueiredo também dá um passo adiante no processo de reabertura política ao acabar com o bipartidarismo em 1979, porque durante a ditadura, conforme a gente vem vendo, existiam dois partidos, a Arena, que era o partido da situação dos militares, e o MDB, que era o partido de oposição, uma oposição controlada, conforme a gente veio falando nos nossos últimos vídeos, nos nossos últimos debates aqui. Então, em 79, o João Figueiredo acaba com isso, permitindo o surgimento de outros partidos dentro do Brasil, permitindo o fim daquela ideia de dois partidos. E aí a gente tem vários partidos que surgem nesse momento. A Arena se torna PDS, o MDB, que era o partido, a Arena era o partido dos militares, o MDB se torna PMDB. Há aqui o surgimento do PDT, do PTB, do PT, que representa esse grupo de trabalhadores que vêm de setores da ala, principalmente metalúrgica, que vem do ABC Paulista, e o PP, que posteriormente vai ser incorporado ao PMDB. Os partidos políticos que hoje existem são partidos que se desmembraram desses 6 partidos que surgem aí no início da década de 1980 no Brasil. Em 1980, o Figueiredo reestabeleceu eleições diretas para governador de estado. Então agora a sociedade podia votar para prefeito, para vereador, para deputado estadual, para senador, para deputado federal e para governador de estado. Mas não podia votar ainda para presidente da República. O cargo de presidente da República continuava sendo um cargo escolhido por meio de eleições indiretas. Nos primeiros anos, então,
do governo do João Figueiredo, crescem movimentos em torno da exigência por eleições diretas para a presidência da República, porque já havia a possibilidade de se votar para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para governador do estado, para deputado federal, para senador, e a sociedade exigia agora a possibilidade também de votar para presidente da República. E é aí que nos primeiros anos de 1980 surgem as famosas campanhas das diretas já, o desejo da sociedade de votar para presidente da República, do estabelecimento de eleições diretas para a presidência da República. Mas a gente precisa entender que, da mesma forma que existe uma sociedade civil que se organiza para se opor ao regime militar e para requerer o fim desse regime, o processo de reabertura política e o processo de retorno às eleições diretas para o cargo de presidência da República, e um cargo que deveria ser ocupado por civis e não por militares, há também aquelas pessoas que são tendentes a defender os membros da Arena e agora do PDS, porque a Arena se tornou em PDS, e defender a permanência desses militares no poder. Então, da mesma forma que a gente tem a oposição, uma oposição que é crescente e que é a maioria, não tenhamos dúvida, de que na década de 80, os movimentos que contrariam o regime, que pedem eleições diretas para a presidência da República, o retorno da democracia, o retorno do controle do Executivo Federal por civis, ele é a maioria. Existe também aqueles que defendem a ditadura. Existem não só os militares, mas existem membros da sociedade civil que também estão ao lado dessa ditadura, porque entendem que a ditadura foi benéfica para determinados grupos. A gente falou disso no nosso último vídeo, quando falamos aqui do governo do Médici e dos ganhos que membros da elite, da classe média, tiveram com a ditadura. Então, esses membros, eles se organizam para tentar fortalecer esse regime no momento em que esse regime está caindo. E é nesse sentido que, em abril de 1981, ocorre um atentado na estação Rio Centro, no Rio de Janeiro, promovido por esses defensores da ditadura. É colocada uma bomba dentro de um carro, esse carro é colocado, então, no estacionamento do Rio Centro, onde ocorria um show em homenagem ao 1º de maio, ao Dia do Trabalho. E a explosão desse carro, ela mata um indivíduo e fere um capitão da ala militar. E hoje, depois de toda a Comissão da Verdade, depois de todas as investigações, a gente sabe que esse atentado no Rio Centro, ele foi promovido pelos defensores da ditadura. Mas na época, quando ele ocorreu, em 1981, houve um esforço para se ligar esse atentado às esquerdas, para se ligar esse atentado àqueles grupos armados que lutavam contra a ditadura militar. E falar, olha, por isso que a ditadura tem que permanecer, porque a gente ainda tem esses terroristas, a gente ainda tem esses comunistas dentro do Brasil. Porque essas pessoas eram taxadas de terroristas, e assim eram postas na mídia. Existem várias reportagens disponíveis no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, de crianças de 3, 4 anos que eram filhas de pessoas que eram ligadas às esquerdas e contestavam o regime militar, que foram taxadas de terroristas e impedidas de permanecer dentro do Brasil. A gente tem um menino de 4 anos que tem lá carimbado na foto e na ficha dele, terrorista. Ora, como que uma criança de 4 anos vai ser um terrorista? Então há um esforço para se relacionar essa esquerda e essa oposição existente ao longo da década de 1970 a 80 como uma esquerda que era terrorista, que praticava esses atos. E o atentado do Rio Centro tentou se ligar o atentado do Rio Centro a essas esquerdas. Mas o atentado do Rio Centro foi promovido pelo grupo que defendia a ditadura militar. Ele foi armado, ele foi pensado para ser executado
executado e depois tentar se ligar ele às esquerdas para justificar um fechamento do governo e a permanência da ditadura militar dentro do Brasil. Felizmente ele não pegou, felizmente não deu certo essa proposta, e o que a gente tem nos anos seguintes é o aprofundamento dessas manifestações em torno do desejo de eleições diretas para a presidência da República. Então, em 82, a partir de 82, depois do atentado Rio Centro, essas manifestações populares de desejo de votar para a presidência da República, é o que a gente pode ver nessa campanha: eu quero votar para presidente, eleições diretas para presidente da República, retorno da democracia, elas ganham corpo, elas começam a ganhar publicidade dentro do Brasil, não só em Rio de Janeiro, São Paulo, que eram os principais centros de agitação política, mas em várias cidades do Brasil como um todo, a gente vai ter manifestações aqui em torno do desejo de eleições diretas para a presidência da República, as famosas diretas já. Inclusive, em Belo Horizonte, na região aqui próxima a gente tem esse tipo de movimentação. Essa movimentação, ela leva a um resultado positivo para os partidos de oposição nas eleições para o Congresso em 1982. Em 1982, as eleições para o Congresso, as eleições que ocorreram, não só para o Congresso, mas para prefeito, para governador, elas foram um momento em que a sociedade brasileira pôde externalizar toda a oposição que fazia ao regime militar. E aí o que a gente vê nessas eleições de 82 é que os partidos de oposição, eles ganham as principais cadeiras, a maior parte das cadeiras no Congresso, a maior parte das cadeiras nas câmaras municipais. Os partidos de oposição conseguem eleger seus governadores nas principais cidades. Depois de 20 anos, depois de 20 anos sem poder votar para governador, a população pode voltar a votar para governador de estado, e os partidos de oposição conseguem uma vitória expressiva nessas eleições de 82, o que faz com que o PDS, que era um antigo partido, que era da Arena, tivesse temor por um processo de reabertura política no Executivo Federal, ou seja, tivesse temor dessas eleições diretas para a presidência da República. E é nesse sentido que cresce o movimento de boicote à votação de qualquer emenda que pensasse em uma eleição direta para a presidência da República em 85, porque ela poderia levar a vitória à oposição, ela poderia levar a vitória de algum candidato que estivesse ligado a essa oposição direta a esse regime e fazendo reformas estruturais que não agradariam de fato essas pessoas que estavam no poder naquele momento. Nesse contexto, pós-eleições de 82, em que o Congresso ele ganha uma nova cara, em que a oposição ela consegue se fazer presente dentro desse Congresso, já a partir de 83, 84, em 85, antes das eleições para a presidência da República, que marcam o ano de 1985, um deputado ligado à oposição à Arena, ligado à oposição ao governo militar, ligado ao PMDB, ele propõe a volta imediata de eleições diretas, atendendo àquilo que era uma reivindicação popular que estava nas ruas. Esse deputado chamava Dante de Oliveira, tanto que a ementa que ele propõe fica conhecida como a ementa Dante de Oliveira, propondo eleições diretas para a presidência da República ainda em 85. E aí, nesse momento em que ele propõe essa votação, os políticos ligados à antiga Arena, ligados agora ao PDS, ao partido que surgiu da dissolução da Arena, ligados à figura do Paulo Maluf, que era do PDS, boicotam a votação. Essa votação nessa emenda não acontece. E as eleições para a presidência da República em 85 acabam permanecendo de maneira indireta, ou seja, o Congresso passa a votar, iria votar novamente para a presidência, e a sociedade não teria o direito de expressar a sua vontade, não teria o direito de votar diretamente para o presidente da República.
Só que com uma diferença, em 85 nenhum militar ele se candidata ao cargo do chefe do Executivo Federal, expressando a vontade daquela linha militar ligada à Sorbonne, que o Geisel fazia parte, que o próprio Figueiredo também fazia parte. Então, os militares saem dessa cena da disputa eleitoral para o executivo e chegam dois civis disputando as eleições. De um lado, Paulo Maluf, que foi responsável por liderar esse boicote a eleição da ementa Dante a votação da ementa Dante de Oliveira, ele se candidata pelo PDS para a condição de presidente da República. Como candidato a PDS, a gente tem para a presidência da República, para a vice-presidência, então o Paulo Maluf era o candidato a presidente, e como candidato a vice-presidente pelo PDS, a gente tem a figura do José Sarney, que é candidato a vice. E do outro lado, da oposição, ligado ao MDB, sempre esteve ligado ao MDB, sempre esteve ligado à oposição, ao regime militar. Foi um dos caras que lá, quando o golpe foi instituído em 64, ele gritou canalhas, 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 ao se referir àquelas pessoas que estavam efetivando o golpe no Congresso. Estava a figura de Tancredo Neves, a grande esperança da sociedade brasileira de restituição da democracia para o Brasil, porque era uma pessoa que vinha defendendo esse regime democrático e se colocou na oposição ao longo de todo o processo da ditadura militar, ainda que fosse essa oposição controlada. Então essa eleição, ela polariza, de um lado Paulo Maluf, que representa a situação, e do outro lado Tancredo Neves, que se representa a oposição a esse regime e que representava a vontade popular de transformação, de concretização da reabertura política dentro do Brasil. As eleições acontecem, o Tancredo Neves recebe 480 votos no Congresso e o Paulo Maluf recebe 180 votos, uma diferença de 300 votos, então o Tancredo acaba sendo eleito e isso gera uma comoção popular muito grande. A sociedade tinha certeza agora do caminho que se abria para um processo de reabertura política. Só que como vice do Tancredo é eleito a figura do José Sarney, que era ligado ao PDS, que era ligado à antiga ala militar, ao antigo partido que defendia os militares, que era a Arena. E no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tancredo foi eleito, mas um dia antes de assumir a presidência da República, um dia antes da sua posse, ele cai doente, ele é internado e não pode assumir. E quem assume o governo no lugar, quem toma posse, é o vice, que era o José Sarney, que era ligado a essa ala mais conservadora, que era ligado aos defensores da ditadura, que era ligado a Arena, ao PDS, a antiga Arena. E Tancredo não assume, como no dia 21 de abril de 1985 ele morre. Quando Tancredo cai doente e morre, surgem rumores na sociedade brasileira de que a morte dele teria sido provocada, que ele não teria morrido, desculpe aqui a expressão, mas ele não teria morrido de morte morrida, ele não teria morrido não teria sido resultado de uma doença a morte dele, mas teria sido resultado de um assassinato, que ele teria sido executado. Se ele morreu pela doença ou se ele foi executado, a gente não tem provas para poder afirmar. Então o que fica para a história é que ele morreu em decorrência de doenças, em decorrência de uma morte natural, e não de uma morte causada de um assassinato. Houve há especulações até os dias de hoje a respeito da morte do Tancredo, mas a gente não pode afirmar que foi um assassinato, porque o que a gente tem de indícios e de provas, de documentos, é que foi uma morte em decorrência de uma situação de saúde, em decorrência de doenças e não em decorrência de assassinato. E aí, então, a presidência cai no colo de José Sarney. José Sarney assume a condição de presidente da República com forte oposição popular.
porque a sociedade ela acreditava no Tancredo, mas ela tinha dúvida dos rumos que o Sarney poderia trazer para a presidência da República, porque Sarney era ligado aos antigos membros, líderes ali da ditadura, ligados à Arena. Então, nesse momento, a sociedade vai para as ruas, se manifesta, chora a morte de Tancredo, porque era uma esperança de transformação. O enterro do Tancredo causa muita comoção popular, e os dias que se seguem são dias de contestação à ascensão de Sarney como presidente. Os gritos de o povo não esquece, Sarney é PDS, com Sarney não dá, direto já, tomaram o meio social, tomaram a comoção a sociedade como um todo, gerando várias manifestações pelo Brasil. O fato é que José Sarney assumiu a presidência da República em 85 e governou o Brasil até 89. Conduziu o processo, a concretização do processo de reabertura política, conduziu a elaboração da Constituição de 88, famosa Constituição Cidadã. Então, ele esteve aí no processo, ele esteve na presidência no momento em que se consolida o processo de reabertura política. E esse é o tema do nosso próximo vídeo, da nossa próxima aula aqui, tá bom? Por agora, agradeço a atenção de vocês e deixo a dica, não deixem de assistir o próximo vídeo que vai trabalhar aí com a questão do processo da concretização do processo de reabertura política e depois com o governo do Collor, do Itamar e do Fernando Henrique Cardoso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo aqui.